Bem, voltemos de onde começamos. Esses dois importantes problemas presentes nos bons relacionamentos amorosos não são os únicos e, sobretudo, já me aprofundei em uma nova visão do amor. Aqui eles apenas servem para introduzir um novo elemento para a reflexão, qual seja, quanto do nosso relacionamento amoroso é de fato interpessoal, qual o efetivo papel e importância do outro no relacionamento amoroso, quanto o outro existe para provocar em nós as boas sensações relacionadas com esse sentimento. No caso do instinto sexual, poucas são as minhas dúvidas de que se trata de um fenômeno essencialmente pessoal, no qual o outro participa como desencadeador de excitações visuais, como provocador de estímulos tácteis ou como indutor de excitação através dos jogos mentais relativos à sedução. Tenho afirmado que o momento do clímax sexual corresponde a uma intensidade de desequilíbrio físico, ainda que prazeroso, que transfere toda a nossa atenção para o interior de nós mesmos, assim como uma dor intensa. A vaidade se exerce atraindo os olhares dos admiradores, mas interessa pouco saber quem são eles. A mulher que se faz muito atraente para ir a uma festa quer chamar a atenção de todas as pessoas e provocar o desejo de muitas delas. Nada que não esteja essencialmente relacionado com o seu prazer pessoal, que apenas necessita da presença dos outros para se exercer, porque ninguém se empenharia em ficar assim atraente para ficar sozinho em casa. No namoro acontece o mesmo, ou outro, com suas peculiaridades e anseios pessoais efetivamente conta. O modo de iniciar essa reflexão pode ser a seguinte: quando o outro é remédio essencial para o nosso desamparo, fica difícil conseguirmos respeitar as diferenças de opinião e de modo de se postar, que inevitavelmente surge durante o convívio. Isso porque cada divergência nos lembra que o outro não é uma continuação de nós, que ele tem vida independente da nossa, nos lembra que somos fração e nos relembra a condição de desamparo da qual estamos tentando nos livrar através do remédio da fusão amorosa. Em virtude disso, tendemos a ser muito intolerantes com as divergências. Seria melhor se elas não existissem. Ao menos no nível ideal, nosso objetivo de amor romântico deveria ter pontos de vista, gostos e anseios idênticos aos nossos. Teria que ser de fato uma metade igual a nós ou então fingir ser, ou ainda se descaracterizar a ponto de deixar de ter qualquer tipo de opinião, tornando-se uma criatura muito parecida com a que é o cachorro de estimação que, como sabemos, tem tido muito sucesso como substituto de parceiros humanos. Esse ângulo da abordagem nos leva para uma observação do amor como um fenômeno muito mais parecido com o sexual, onde o outro estaria basicamente a serviço dos nossos anseios individuais. O mesmo aspecto pode ser observado na solução de certos dilemas individuais através do uso do amado como depositório de um dos lados da nossa dualidade. Por exemplo, um homem idealista que se envergonha de seu lado materialista poderá se ligar a uma mulher ambiciosa e, por ser generoso e gostar de agradá-la, realizar seus anseios materiais por meio desse disfarce. Estará usando a mulher para exercer suas pretensões tidas como menos nobres. Aqui podemos pensar em tudo, menos numa relação efetivamente interpessoal onde o outro conta e é respeitado. O outro está sendo mesmo usado, ainda que seus anseios verdadeiros estejam sendo satisfeitos. A verdade é que agradar o amado é, em muitos casos, a parte menos relevante nesse processo. Assim sendo, é importante percebermos que, ao menos em parte, amamos porque queremos sentir sensações de plenitude e aconchego, ou seja, por razões estritamente pessoais. O outro deverá nos provocar essas sensações a qualquer custo, isto é, mesmo que esteja se privando de seus pontos de vista e de alguns de seus projetos individuais. Amamos porque gostamos do resultado desse sentimento em nossa virtude. Em certas horas, amamos a sensação mais do que a pessoa que a nos determina. Tanto isso é verdade que existe como no sexo o equivalente amoroso da masturbação. Muitas pessoas e todos nós no início da vida adulta amam em fantasia, adoram estar apaixonados por alguém que pretende conquistar o que mal conhece. Gosta muitíssimo de ouvir músicas românticas e sentir as emoções correspondentes. Outro nem sabe que está sendo o estímulo para tais devaneios obviamente pessoais. O sentimento que chamamos de amor pode ser vivenciado individualmente como fenômeno pessoal. É evidente que nas relações efetivas, o outro acaba contando também por suas reais propriedades. Tem o poder de nos alegrar ou entristecer com seus comportamentos e com seu estado de alma. Dependemos dele para a definição de nosso estado de espírito. Nos preocupamos com o amado, queremos o melhor para ele, desde que isso não nos apareça como uma ameaça. E muitas são as vezes nas quais abrimos mão dos nossos interesses para agradá-lo ou ajudá-lo
ou ajudá-lo. Nesses momentos, naqueles em que o estamos ouvindo com atenção e tentando perceber o que se passa dentro dele, estabelecemos também uma intimidade que pode efetivamente ser chamada de interpessoal. Na vida cotidiana, os momentos de interpessoalidade verdadeira se alternam com outros, nos quais os elementos individuais relacionados com os nossos anseios pessoais são os que predominam. Assim, podemos dizer que o amor, como anseio de fusão que se opõe à individualidade, tende a ser um fenômeno estritamente pessoal. Como fenômeno físico, como remédio para a nossa sensação de completude e para o desamparo que acompanha. É essencialmente pessoal, onde quem conta mesmo é o eu. Essa postura, que é a regra, se alterna com momentos efetivamente interpessoais, onde o outro é levado em conta e suas dores e anseios são respeitados. Cabe poderarmos mais profundamente sobre a origem de tais aspectos verdadeiramente interpessoais. Legal, né? Divertido. Estonteante. Quer ver? Tem uma parte aqui a ser considerada. Derivam logo depois, né? Mas não é isso. Vou achar um ponto mais essencial do que o ponto que me indicaram aqui. Falar sobre sexo talvez seja feroz demais, né, mano? Aquela música do mano lá é Mesmo assim eu te devoro, não sei o que, meus sinais. Aqui, ó. Dignidade, respeito, honra, amor próprio, tudo é vaidade. Ao usar outra vez a palavra orgulho, agora num contexto onde alguém possa sentir esse tipo de erotismo em decorrência de procedimentos relacionados com o ato de enganar seus interlocutores, ficou claro para mim a necessidade imperiosa de tentar fazer algumas observações mais aprofundadas sobre o significado, assim como de outras palavras a elas relacionadas. Considero indispensável uma reflexão mais acurada acerca do significado de termos como dignidade, respeito, honra, amor próprio e autopreservação. Sinto-me outra vez encurralado por essa tendência que tenho de querer saber quais são os ingredientes constituintes de palavras muito importantes que usamos com a naturalidade de quem acha que sabe perfeitamente seu significado. Quanto mais penso e tento descrever de modo rigoroso nossas emoções e sentimentos básicos, qual é mesmo a exata diferença entre emoção e sentimentos? Maiores são as dificuldades que encontro. É como se as palavras fossem insuficientes para descrevê-lo com precisão. Confesso minha dificuldade de avançar muito também no caso em questão. Ainda assim, tentarei fazer alguns comentários acerca do significado dessas palavras. Todas elas refletem uma sensação de prazer consigo mesma. Algo que a pessoa sente em si mesma indica a existência de algum código de valores em relação ao qual a pessoa sente-se muito bem posicionada. Em todas está contido o medo de uma forte dor. Caso a pessoa não consiga sustentar sua posição de orgulho, dignidade, honra e etc. Inicialmente, acho conveniente abordarmos cada um desses ingredientes em separado. Minha impressão é que essa sensação de prazer consigo mesmo é de acordo com o que posso observar nas outras pessoas de natureza erótica. É um estado íntimo de exaltação e de excitação sexual difusa não relacionado com a estimulação das zonas erógenas. Corresponde a um processo íntimo pessoal, porém tem também por objetivo chamar a atenção das pessoas e atrair olhares de admiração, correspondendo ao que denomino de vaidade. Isso é um aspecto delicado, pois não saberia afirmar se uma pessoa teria efetivamente prazer sexual em ser digna e honrada ainda que ninguém a estivesse observando. Além disso, como tal postura não se forma apenas em decorrência desse ingrediente erótico, seria difícil saber se sua existência independente da presença dos outros é devida a esse ou aquele outro componente. Para mim, o erotismo, ainda que indiscutivelmente pessoal, se alimenta de observadores da possibilidade de eles virem a existir. Esse tipo de sensação sexual que a pessoa experimenta em relação a si mesma por se sentir possuidora de determinadas propriedades que tanto se beneficia da admiração dos outros, quaisquer que sejam eles, é próprio da vaidade. Esta é, por excelência, um dos ingredientes constitutivos daquelas palavras pomposas com as quais definimos algumas posturas que gostamos de ter. Este gostar pode ser chamado de orgulho, o qual não corresponde, pois, às posturas, e sim o prazer que sentimos por agirmos de acordo com elas. Delas faremos algumas considerações logo a seguir. Da continuidade disso, não seria relevante, mas voltar ao complemento talvez nos daria
uma, uma, uma forma ampla de enxergar, daria-nos um novo, um amanhecer, uma luz. Para aquele Bukowski, que escreveu Misto Quente, outros livros também, é, ele fala sobre. Ele tem uma frase dele, não, assim, eu não sou seguidor do cara, mas ele tem uma frase que fala sobre que o amor é como uma nuvem, né? Ele passa rápido e dura só alguns instantes. E a gente nunca espera o mesmo daquele o tempo todo. Porque às vezes esse amor nem nunca existiu, né? E o que impressiona é que esse amor ainda volta e ainda faz da gente uma tempestade ou alguma coisa do tipo. E o que mais nos esclarece é que talvez a interpessoalidade, ou o amor, ou a amizade, os fenômenos, talvez esteja ligado só na intenção, não na vontade, não na necessidade. Por que se faz dessa vontade uma necessidade, né? Aqui eles vão falar um pouco sobre. Porque em si o amor é realmente isso que a gente pensa, essa coisa carnal, essa coisa que a gente pensa igual. Os sexólogos vão falar que diretamente a gente estaria ligado a abusos de formas diferentes, né? Não é que uma pessoa que é especialista em sexualidade, que tem o papo calcinha, vai dizer agora que o afazer dele é necessariamente progredir diante dessa atitude. Mas a gente entende que é relevante algumas coisas que nos fazem pensar que nem sempre essa, essa essência está ligado a, ao caráter que é subjetivo, né? Por que essa necessidade de estar sempre implicando alguma coisa e tá gerando algum tipo de, de, de sexual, de sedimento moral? Por que a gente entende algumas coisas que são em interface, algumas coisas que são diferentes? Por que a gente tem essa noção de modo a corrigir nossa própria intenção, né? Então a gente entende as coisas como fenômenos. A gente não entende a coisa na forma mais consolidada, na forma mais sólida. Porque a gente tem uma impressão, não tem uma colocação nova, não tem uma colocação exata do que é realmente. Então a gente se distinguiria nesse ponto, que a gente entenderia que talvez a forma mais correta de dizer sobre o sexo é dizendo que ele talvez seja uma amizade ou um amor. Não sei, estaria ligado a um desses dois pontos. Mas será que esse amor e esse sexo. Eu lembrei daquele programa Amor em Sexo aqui agora. Assisti aquilo, mas eu era novo, eu não tinha isso não. Minha responsabilidade estava em estudar. Tô brincando, eu não sou nenhum tipo de tradicional não. Eu respeito o século XIX, tava aí, né? A gente vê muito Jane Austen, vê muito. Como é que chama? Anna Arendt, como é que chama aquela outra lá? Filha, a mãe da Hannah Arendt. Frank lá, Anne Frank, a gente tá vendo muito isso, né? Tô brincando. Eu gosto desses. Eu não consigo ler Jane Austen, porque Jane Austen é um livro assim mais voltado à mulher. Quando eu leio aquele livro, mano, desperta o feminino em mim, eu não entendo o porquê daquele feminino. Mas o livro é muito interessante, cara, é muito interessante mesmo. Só que eu não consigo ler aquele tipo de livro, não. Eu acho que aquele livro já era voltado já pro público feminino, né? Eu acho que as pessoas do século XIX estavam se aceitando naquele tempo, não sei. Eles entendiam, né? Talvez a liberdade estava mostrada ali, né? Então a gente entendia que de alguma forma a novidade estava ali, né? Que o século XIX foi o boom, não foi nada disso. As pessoas tinham personalidades naquele século, as pessoas eram distinguidas, cultas, ao mesmo tempo altérias. Então elas tinham certos tipos de caráter exposto, sabe? Elas tinham uma dificuldade que era pessoal delas. Então todo mundo entendia aquilo ali como uma forma de retratar sua qualidade que estava sendo, tava sendo necessariamente polida, né?
Por que que ela era polida? Por que que a gente entendia que o pai era uma menestrel? Por que que ele tinha esse sentido de maior proveito, né? A gente entende essas coisas por partes, não por necessariamente entender elas por convicção. Tem essa diferença. Então, alguns méritos são considerados méritos de propriedade física e moral, né? Então, a gente entende esses dois lados. Um é pertenço e o outro é necessariamente, voltando a dizer, que é um dos dois ou mais do que os dois. Parte 2, 4. Amizade e amor são fenômenos interpessoais. A primeira questão é exatamente esta. Se nem o amor nem o sexo são fenômenos realmente interpessoais, será que eles existem ainda que excepcionalmente como tais? Em caso afirmativo, de que parte de nossa subjetividade, que instância do nosso psiquismo deriva esse caráter pessoal? Quais são os fenômenos efetivamente interpessoais presentes em nossas vidas anímicas? Eles estão presentes na maneira de viver de todas as pessoas, em todas as circunstâncias, como pode observar. Sempre me é fácil fazer um rosário de perguntas do que conseguir respostas definitivas para elas. No entanto, temos que tomar mais cuidado com as perguntas, pois quando as fazemos de modo inadequado, acabamos por nos perder para sempre em respostas que não podem deixar de ser torpes. No caso das boas perguntas, mesmo quando as respostas encontradas foram inadequadas, estaremos a caminho de outras que serão melhores. E se nós não a encontramos, outras virão e saberão rever nossos erros e retomarão a rota a partir do ponto em que nos perdemos. Caso consideramos como interpessoais aqueles fenômenos de interação que levam em conta o outro e suas aspirações, é provável que se existirem, sejam próprios apenas de nossa espécie. Os animais interagem apenas em decorrência de suas peculiaridades instintivas, como é o caso das formigas e abelhas, ou em defesa de seus anseios pessoais. As brigas entre cães por causa de uma cadela são exemplos entre tantos outros. Dessa forma, podemos considerar que a interpessoalidade verdadeira depende de algo que nos seja peculiar e único. O que temos não é um modo de convencimento, não é que é o que está sendo dito aqui está se tornando interpessoal até demais. Aqui a gente tem uma força do hábito, sabe? Alguma coisa está interligada à vontade ou à necessidade. Aqui fala, o que temos a mais é a força do nosso cérebro, geradora de nossa capacidade racional. A interpessoalidade depende da capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de tentarmos nos transportar para o cérebro do outro. Essa sofisticada função da nossa razão nem sempre é alcançada pelas pessoas. Muitas são as vezes em que elas confundem o que faria se estivesse no lugar do outro com aquilo que se pode ou se deve esperar dela naquela mesma situação. Nesse caso, estamos nos colocando no lugar do corpo do outro, mas neles estamos injetando nossa alma, nossa subjetividade, pensando com o corpo dele, mas com a nossa cabeça. Naquele que implica em efetiva interpessoalidade, estamos tentando entrar no sistema de pensamento do outro, nos apropriar do seu modo de ser, de sua formação de seus valores, para poder refletir como ele faria acerca de algum problema ou dilema que seja parte da sua vida. A essa capacidade de tentar entender como opera nossas vidas, a gente entende que a vaidade é mais poderosa que a peculiaridade e as diferenças individuais. Acontecendo que, pois, preferimos minimamente dizer que as diferenças de nossos irmãos aconchega no orgulho de tentarmos buscar a verdade, enquanto a consolação para a vaidade se trata de uma tiragem de roupa ou explícitas possibilidades que indicam alguma peculiaridade rara daquela roupa, bolsa, carro, etc., que é possível também ser expressa ao estabelecer efetivamente uma unidade e aceitar criaturas essencialmente solitárias, cujo cujo aparente paradoxo do indivíduo se basta e é justamente aquele que pode se relacionar verdadeiramente com os outros sem explicar facilmente o que os outros aceitam nos indivíduos ou não nos indivíduos que veem os outros como
amparo e desamparo. Já sabe que os outros não podem servir para tal fim. Os que percebem os outros como um remédio para seus males interagem com eles sempre levando em conta suas enormes necessidades pessoais. Dizer ao contrário, reconhecer como inteiro, apesar de sentir uma fração, amar, se entendermos como amor, o sentimento que se dá através da tendência, em deriva, toda vida temos dentro de nós uma forte tendência para que esse tipo de regressão de modo interpela em ser impertinente ou necessariamente indesejado. Por que a gente entende algumas coisas em função da nossa própria, do nosso próprio elo, né? Algumas coisas são dirigidas e voltadas a gente como se fosse alguma coisa nova, alguma coisa que está ali de forma esplendorosa. Então a razão de viver talvez nem seja a razão que a gente vai ter até o final de nossas vidas. Talvez a razão de viver seja normalmente aquilo que a gente vive pra gente e consegue entender como parte da nossa humanidade. Ou seja, a gente está sobre o tempo todo na omissão, ou seja, a gente entende que possivelmente a gente vai ter um caráter definitivo, ou um caráter que vai proceder de uma necessidade ou de uma alternativa que seria mais ambígua, né? Porque necessariamente a gente consegue foragir e tá ao mesmo tempo voltada a uma necessidade, né? Por que essa palavra se repete tanto, necessidade? Não é que isso agora é fácil, que as coisas vão ser ditas assim e se auto né? A palavra se permeia, peraí. A palavra se permeia, porém a palavra se talvez nem esteja ligado ao vocabulário. Esse livro aqui é interessante, ó. Poesia. Eu curto esse livro. Eu li ele quando eu voltei do Araguaia. Eu tava numa bad, vamos dizer agora formalmente, como as pessoas do século XXI falam. E eu gostei, aqui eles falam sobre poesia de forma a nos levar a tornar nossa vida como se fosse um caráter de pessoalidade, sabe? Entender isso é necessário. Não é que a gente abandona ou torna o caminho único, a gente entende que antes de morrer alguma coisa nos dá por amor ou por encanto de uma fada ou uma vaca que munge ou um desencontro onde a vida roça é mais enovelada do que é o orgulho da cadeira sobre os sons do sonho ou antes de ser sonhado um fanal que põe no dia um som leal. Não sei, a gente entenderia a poesia como simples e necessária e fundamental, ou seja, a gente entende algumas coisas, o aspecto necessário é de que ela vai transmitir o que chegaria amanhã ou o que chegaria no desterro, ou seja, o desfecho da nuvem ou a mercadoria ali vendida, ou seja, as flores e os frutos, onde Jesus amou tanto como foi amado pelo seu povo na terra. Então a gente consegue aceitar várias coisas, sabe? A gente tá o tempo todo necessariamente amando, amando. Não é que a vida é hippie, cara. Aí os passarinhos acordando, ó. Os passarinhos acordam à noite. Tô brincando, vou dormir, boa noite.